Welcome back. Bom, dando continuidade aí no uso, né, da explicação de voz passiva. O bloco anterior, nós olhamos no livro, né, mais alguns exemplos, né, como que é feita essa transformação, que é basicamente o que a gente colocou aqui nos slides, porém com uma explicação em português e com outros exemplos, né, o que ajuda a ficar mais sólido o conteúdo para vocês em casa. Nós paramos no immediate future e vamos voltar para acabar de ver esses exemplos e essas explicações, e assim que nós acabarmos, a gente volta para praticar um pouco com 10 exemplos que eu trouxe para vocês nos slides, tá? Bom, paramos no past continuous, né? Ou seja, se é continuous, ele é progressivo, então, que a gente tem que pensar que é a mesma coisa, porém, com o uso do verbo to be no passado, tá? Então, na verdade, tem uma troca aqui que o livro fez de grafia, um erro, mas não tem problema, né? O de cima seria o present continuous, que aí a gente usa o verbo to be no presente, tá? Então, basicamente é o verbo to be no presente mais o ing, né? Que é o nosso present continuous. Então, children are singing songs. Então, as crianças estão cantando música, né? Isso na voz ativa, que as crianças são o sujeito, né? Se eu quero transformar para a voz passiva, vou pegar os songs como objeto e fazer o meu sujeito paciente. Songs are being sung, né? Então, o verbo to be plus being plus o verbo no past participle. Alright? Então, um pequeno erro aqui, tá? Porque o de cima é o present continuous e o de baixo é o past continuous, que aí é só colocar o verbo to be no passado. Então, they were sending messages. Mais o ing aqui, né? Então, aqui olha o sujeito na voz ativa expresso na frase. Ok? Se a gente passar para a voz passiva, messages, que é o objeto daqui, passa a ser o sujeito paciente, were being sent. Então, o verbo to be no passado, mais being, mais o verbo no past participle. Ok? Lembrando que send é um verbo irregular. Ok? Past continuous check as well, present and past continuous. Como é que fica no past perfect, que é o nosso passado do passado? Né? O auxiliar, se for na voz ativa, I had never seen that before. Né? Então, lembrando que past perfect, o meu auxiliar é sempre had. Tá? Isso na voz ativa. Se eu passo para a voz passiva, fica that had never been seen before. Tá? Então, qual que é a estrutura? O had plus been plus o verbo no past participle, tá? Lembrando que o verbo see também é um verbo irregular e no past participle, na terceira coluna, fica seen, ok? Não pode esquecer do been, então é sempre had been e o verbo, tá? No past participle. E o último, os nossos modals, né? A gente também teve alguns exemplos no slide, com can, could, must, have to, né? Na voz ativa, por exemplo, de must, he must fix that door. Né? Então, ele, né, precisa, né, um caso de necessidade, arrumar a porta. Se a gente passa para a voz passiva, né, o objeto ele vai virar o sujeito. That door must be fixed. Ok? Então, qual que é a estrutura? O must, o modal verb, plus be, plus o verbo usando aqui o past participle. No caso, fix, ele é um verbo regular, é só eu acrescentar o ed. Ok? We may buy the ticket soon. Transformando, fica the tickets may be bought soon. Então, a mesma coisa, o modal verb, plus be, plus o verbo no past participle. Ok? Or, she can't carry that box. Na voz ativa, se nós transformarmos para a voz passiva, fica that box can't be carried. Então, a mesma coisa do modal verb, plus be, plus o verbo no past participle. Alright?
Bom, acredito que esses exemplos aqui dê uma ajuda também pensando nessa questão de transformação, né? Mas basicamente vocês vejam que é simples, é só fazer essa inversão, né? De uma leitura muito simples também, o que vem no fim da frase fica no início da voz passiva, tá? E aí a gente tem aqui uma outra explicação, né? Que tem aqui como passive voice 2, que aí fala sobre os verbos transitivos diretos e indiretos apresentam dois objetos. Lembra que no slide eu usei o give, né, como exemplo? E podem realizar a voz passiva de duas formas. They gave me a nice present, né, com dois objetos, ok? A nice present was given to me. Então, as duas possibilidades estão certas. Ou, they gave me a nice present, I was giving a nice present. Então, eu tenho duas possibilidades de dizer na voz passiva. A nice present was given to me, ou I was giving a nice present. Os principais verbos transitivos diretos e indiretos são, que eu também coloquei lá no slide, give, tell, show, lend, write, hand, offer, pay, sell, buy, recommend, fat and promise. Então, aí a gente tem mais outro exemplo. My cousin gave me a great book. Isso na voz ativa, tá? Se passarmos para a voz passiva, fica a great book, né? Que é o objeto que vira o sujeito paciente na voz passiva. A great book was given to me. Ou eu posso falar de uma outra forma na voz passiva também. I was given a great book. Ok? Então, só pensando que na voz passiva também tenho essas duas possibilidades. Verbos transitivos indiretos, ou seja, que não tem complemento, tá? Em inglês, é possível usar a voz passiva com verbos que vêm seguidos de uma preposição, né? Então, they are talking to us. Isso na voz ativa. Na voz passiva fica we are being talked to. Ou the doctor operated on her last night. She was operated on last night. Ok? Então, também é possível, né, a gente fazer essa inversão, né, com verbos transitivos indiretos. Ok? E a última coisa que o livro traz, na verdade, é só um adendo, tá? Mas é simples, que é o causative use of have. Então, o causative use of have é uma estrutura verbal que indica que o sujeito do verbo, qual verbo? Have, determina que a ação seja praticada por outra pessoa, né? Que, na verdade, nem aparece. Então, a forma é o sujeito, plus have, plus objeto, plus past participle. Mais ou menos a mesma estrutura da voz passiva, né? Então, days, que é o sujeito, had, no passado, ok? Her hair cut, ó. Her hair, o objeto, cut, o verbo no passado. Daisy mandou cortar seu cabelo. Esse tipo de função é muito usado quando eu não menciono, né, quando a ação é praticada por outra pessoa, que é uma outra característica da voz passiva, né? O segundo exemplo é, did you have your car repaired yesterday? Né? Ou seja, consertaram seu carro. Aqui está no passado, né? Então, a gente tem a estrutura, temos o sujeito, como é passado tem a inversão, o did vem na frente. O have, né? Então, sujeito, o have, o auxiliar have, e o verbo aqui, o objeto, né? Que é o car, e o repaired aqui com past participle, como diz aqui, tá? Então, é a mesma estrutura da voz passiva, vamos voltar aqui. É a mesma estrutura da voz passiva, né? Quando a gente não quer deixar, quando a gente menciona que a ação foi praticada por outra pessoa, tá?
com a mesma ideia. Aqui nós temos no último slide, depois de passar, né, pelas explicações, essa parte toda teórica, nós vamos fazer juntos aí as sentenças para ficar um pouco mais claro aí, para ajudá-los nessa construção da voz passiva, que é como eu disse antes, né? A voz ativa ela é muito mais comum de ser usada do que a voz passiva, né? Não é que ela é mais comum. A gente listou lá quando usar a voz passiva, né? E de certa forma a voz ativa ela é usada com mais frequência do que a voz passiva, né? Porque geralmente a gente quer enfatizar quem realizou a ação, né? E não a ação em si mesmo, né? E depende, né, do seu objetivo quando você está transmitindo aquela informação, né? Bom, então vamos praticar, né? A gente tem que formar aí as frases pensando na voz passiva, ok? Colocar os verbos que já estão aqui em parênteses, formando a voz passiva, tá? Então, penicillin, se é discover, e eu tenho aqui a data, né? Eu tenho que usar o simple past. Como é que fica? Was discovered by Alexander Fleming, ok? Olha o uso da preposição by aí, porque no caso é interessante mencionar por quê, tá? Mas achando que o foco aqui é ação, was discovered, ok? Então, statements, a gente tem que usar aí agora o verbo take, alright? Então, statements, blá, 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 from all the witnesses at this moment. Se fala at this moment, eu tenho que pensar no present continuous, né? Então, statement is being taken, is being taken from all the witnesses at this moment. Ok? Tem que prestar atenção aí nas dicas da frase. Aqui, como tinha uma data fixa, era fácil saber que a gente estava falando de simple past, né? E at this moment, present continuous, ok? Whales, agora a gente tem que usar um modal verb. Great. Whales must be protected by an international ban on whaling, ok? Então, fica must be protected. Must be e o verbo, né, no passado, protected. Great. Lembrando que quando eu uso o modal verb, eu tenho que colocar o be, ok? Bom, o próximo a gente tem que usar o verbo cater, right? Então, both weddings were catered by good taste. Então, were. Aqui também a gente está falando de simple past. Five. A Picasso piece. Tá faltando aí, né? Uma peça. Mas a gente vai usar steal, ok? Então, a gente também vai pensar em simple past. Was stolen. Was stolen. Se a gente fala de simple past, é o verbo to be no passado, né? Mais o past participle. Ok? Bom, próximo. É uma question, é uma pergunta, né? Então, a gente vai começar, a gente vai usar o make. Então, was this washing machine, máquina de lavar, né? Was, lembra que na pergunta a gente sempre faz a inversão, né? Was this washing machine made? Past participle in Germany. Ok? Então, aí também estamos falando de simple past. Bom, aqui vamos usar o presente, né? O present simple. Tea is grown
ok? A gente está falando de present simple in China. Alright? Bom, percebam que é só colocar o verbo to be no presente e o verbo no past participle, ok? A 8 é um pouco mais complicada aí, porque a gente vai fazer o uso do past perfect. When we reached the airport, we found that all the flights had been cancelled, ok? Então, aí a gente tem que fazer o uso do had been plus o verbo no past participle, né? Então, fica had been cancelled. Alright? Porque lembra que é o passado do passado, né? Quem tiver alguma dúvida, aliás, a respeito do past perfect, nós temos, né, aulas anteriores que explicam certinho de quando usar esse tempo verbal. Bom, na penúltima sentença é the facts, blá, 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 until tomorrow morning, né? Então, vamos pensar em futuro, em will. So, the facts will not be sent, or eu coloquei sem abreviar, mas vocês podem falar também won't, ok? Instead of saying will not, podemos fazer a forma contraída, won't. The facts won't be sent until tomorrow morning, ok? Lembra que aí é o nosso future perfect, ok? E a última, né, que é a letra 10, the soundtrack of a movie, blá, 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 always, aqui a gente tem no meio um advérbio de frequência, né, ele sempre fica no meio quando a gente usa. After the filming is finished. Então, the soundtrack of a movie is always added after the filming is finished, ok? Aqui tá falando de uma coisa geral, tá? Por isso que é presente, né? Então, o is, o verbo to be, no presente, mas o verbo aqui no passado, add, como é um verbo regular, né? Adicionar, é só a gente acrescentar o ed, ok? Bom, essas duas 10 sentenças foi mais para trazer, né, um pouco para a prática o que a gente viu tanto na apostila, né, dessas transformações da voz passiva, da voz ativa para a voz passiva, colocar um pouco em prática nessa questão, principalmente dos tempos verbais, né? Mas acredito que desde lá do primeiro slide que a gente começou falando da teoria, né, o porquê de usar até e fechar com essas 10 questões, facilitou aí para trazer o conteúdo de forma mais sólida. Ok, guys? Thank you for the class today. I appreciate your attention. Ok? Estudem em casa esse conteúdo, procurem outras fontes de estudo, né, na internet, outros livros de gramática. Ok? But thank you so much. See you soon.